Então, boa tarde, pessoal. Hoje nossa discussão sobre iatrogenia, polifarmácia e desprescrição. Eu passo a palavra aí para as gurias, que estão mais direcionando o encontro de hoje com a Clia. Oi, gente. Então, como a Raíssa disse, vamos falar sobre esse tema hoje. Quem vai falar, direcionar junto comigo vai ser a Lorena, a Bia e a Julie. E a Amy ia também, só que aconteceu um imprevisto, então ela não vai poder hoje. E é isso. Primeiro, perguntar para vocês o que vocês acharam da leitura do capítulo, que é o mesmo livro, aquele outro livro que a gente já tinha trabalhado. O que vocês acharam? Se foi uma leitura boa? Eu achei o artigo bem bom, bem objetivo, bem claro, sem enrolar muito também. Achei o assunto super interessante, um assunto até que faz a gente ter mais questionamentos sobre o assunto e ver como é importante estudar assuntos básicos como farmacologia, né? Que muitas vezes a gente não dá muita bola e no fim vê na prática o quanto isso é importante para entender melhor como os medicamentos agem e toda aquela parte da interação e como isso pode afetar no diagnóstico e no cuidado com o idoso, principalmente. Eu confesso que o Heitor levantou a mão, vou falar que eu já tinha aberto o microfone, Heitor. Confesso que esse eu achei um pouco diferente dos outros que a gente teve desse livro, né? O anterior da discussão eu gostei bastante da leitura. Esse eu achei que foi um pouco superficial, eu senti necessidade de acabar aí buscando em outros lugares, assim, inclusive achei um artigo muito bom. Vou mandar aqui para vocês, porque ele aborda a partir de um caso clínico. Ele fala de uma senhora que tem um caso clínico todo, que toma muitos medicamentos, assim, que depois, ao longo do artigo, da discussão ali, vocês veem que ela toma várias coisas que não necessitaria estar tomando, ela já é uma senhora na quarta idade. Muito legal essa abordagem aí que esse artigo traz. Claro, ali o capítulo do livro, realmente, eu acho que é muito essencial essa parte, a gente relembrar alguns conceitos, né, ali que ele traz, a questão da farmacodinâmica, farmacocinética, essas coisas que a gente tem que lembrar para saber a respeito desse tema, né? Porque não basta a gente sair falando sobre polifarmácia sem saber do porquê que a gente tem que tentar evitar isso, né? Eu ia falar justamente isso, que eu gostei dessa parte desse artigo que a gente leu, porque ele faz essa relação que muitas vezes a gente não vê, né? Quando a gente pega para estudar iatrogenia e polifarmácia, muitas vezes não traz os conceitos para a gente relembrar, né? Eu achei interessante que ele trouxe ali as questões de farmacodinâmica e cinética com relação ao idoso, né? Por que a gente tem que mudar a dose com relação ao idoso, né? Por que tem que ter essa atenção a mais com relação ao medicamento no idoso? Porque a gente sabe na prática que é diferente, mas muitas vezes a gente não faz essa associação com aqueles conceitos, né? De clearance, de distribuição. Então, eu achei interessante por causa disso, que consegui fazer essa relação com esse artigo que muitas vezes eu não fazia, né? Eu já li muito sobre polifarmácia, mas eu não associava esses conceitos da farmácia. Então, eu achei legal o artigo por causa disso. Pode falar, Frank. Eu achei interessante também, né, no fato ali que ele cita em si que a polifarmácia ela tá muito presente nos dias atuais e, tipo, mais do que a gente imagina até, né, porque hoje em dia a gente tem acesso a muita informação e às vezes as pessoas em si, a gente, nesse artigo, lendo esse artigo, nos levou nos necessitou a ter um pensamento mais crítico sobre ele, né, porque olhando e analisando ele, por exemplo, numa sociedade, no Brasil, por exemplo, muita gente, por exemplo, vai na farmácia e consegue ter acesso, por exemplo, dá um Google, tá com uma dorzinha de cabeça, vai lá e toma um paracetamol, e às vezes a pessoa em si, por exemplo, tô com uma dor no epigástreo, vai lá e toma um inibidor pomodipótico, por exemplo, o omeprazol, que é o mais frequente que as pessoas tomam, né? E muitas vezes esse artigo me levou a pensar que, por exemplo, esse acesso de informação em si, esse acesso a medicamento em si de forma descontrolada, essa polifarmácia em si, isso não começa só com o idoso, começa de uma data muito anterior, que vai se agravando lá quando a pessoa fica idosa, justamente porque quando a pessoa vai ficando idosa, esse medicamento em si que essa pessoa já estava usando de forma descontrolada antes,
começa a afetar mais porque o idoso é mais frágil, ele fica mais vulnerável a doses que antigamente, quando ele era mais jovem, não era tão tóxica para ele, né? Então, isso nos faz refletir tirar desse vício em si, né? E essa forma em si é bem complicado em si, né? Porque hoje em dia qualquer um toma um inibidor bomba de prótese tratando só o sintoma e não trata a doença como um todo, né? Então isso dificulta bastante a nossa vida. Eu achei interessante também que quando a gente fala em envelhecimento, a gente sabe que tem uma maior incidência de doença crônica, né? E o fato de ter mais doença crônica faz com que o idoso vá procurar o médico. Então, isso já possibilita abrir um espaço muito grande para a prática de iatrogenia, para a prática de polifarmácia, tanto pelo que o Frank acabou de falar, da automedicação, quanto pelo próprio médico, né? Porque a gente sabe que a maioria das pessoas dos idosos não vai no geriatra de primeira, vai tá com uma batedeira no coração, vai num cardiologista, tá com dor de cabeça, vai num neuro, então já vai no especialista, então eles não se conversam, e por eles não se conversarem, os remédios também não se conversam, então aí acaba entrando naquela cascata. Cli, eu só queria comentar um negócio que me fez refletir também, que é, sempre quando a gente escuta a questão da polifarmácia, a gente já pensa automaticamente em algo negativo. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai estudando doença, vai estudando também as formas de tratamento, a gente vê o tanto que é muito comum e o que está ficando cada vez mais comum, né, pelos estudos e tudo mais, é a questão de ter uma terapia combinada, do tanto que é mais benéfico diminuir a dosagem de um único medicamento, em vez de, isso é pior do que associar. Então, essa questão da associação para tratar, por exemplo, a hipertensão, também a diabetes, a questão das associações são boas. Só que, claro, no momento em que a questão da prescrição de medicamento começa a entrar nessa mesma cascata que você se referiu, que é da iatrogenia, aí é ladeira abaixo. Aí o problema está instaurado. Mas é que a questão da polifarmácia, ela tem seus benefícios, né? Tudo bem que a pessoa ela tem várias doenças e o tratamento de cada uma, por mais que fosse um medicamento para tratar cada uma, já seria muito medicamento, só que a gente sabe que a questão da associação de medicações para tratar um único problema está cada vez mais em alta, né? Então, tem os pontos positivos também. Tem como ter uma polifarmácia boa, que faz efeito e que não está dentro dessa cascata iatrogênica que a gente deu uma lida ali. Pode falar, Raíza. Acho que vai de encontro com o que a Maria falou, que ali na parte do artigo, por exemplo, quem tá lendo pela primeira vez sobre o assunto, assim, e pega ali alguma parte que ele fala ali do uso de beta-bloqueador, por exemplo, do AS, parece que é muito errado a gente usar aquilo. Só que aí tá o problema de que a gente vê, que foi mais ou menos o que a Maria falou, que é quando ela é errada, que é meio que costume sair dando para todo idoso, sai dando AS, porque ele tem maior chance de ter um AVC, de ter um infarto. Só que o idoso não tem insuficiência cardíaca, o idoso nunca teve um infarto, ele não tem nenhum indício de doença cardíaca e tu sai metendo um AS ali, por exemplo. Não faz o menor sentido, e isso tá no artigo também do que eu mandei ali, que é o caso clínico, a senhora usa o AS e ela não tem a menor indicação para usar, ela nunca teve um evento cardíaco para isso, sabe? E daí sai usando, por exemplo, os beta-bloqueadores ali que o artigo traz também, eu acho, né? Que ele fala também dos efeitos, do risco alto ali e tal, essas coisas. Mas isso é quando a gente analisa o caso e não cabe, né? E aí vai muito da prescrição sem critério. Aí que a polifarmácia acaba se tornando uma coisa bastante prejudicial, né? E só um comentário antes do Carlos falar, é que além dessa prescrição sem critério, tem a questão do acompanhamento, né? Porque pode ser que seja super criterioso, seja ótimo naquele momento, só que tem que acompanhar para ver a questão de, vai saber que daqui a 2 anos dá para reduzir a dose, dá até para tirar esse remédio, então tem que ter essa questão racional na hora de prescrever e também na hora para acompanhar o paciente. Pode falar, Carlos. Então, até no mesmo sentido disso, tinha aquela parte que falava sobre
analisar o risco e o benefício do tratamento, né? Tipo, se o paciente provavelmente vai ter um efeito colateral em decorrência daquele medicamento, mas ele realmente precisa dele, é muito importante para o quadro dele, seria bom usar. Mas agora, tipo, para situações que ele não tem, para evitar, para prevenir, talvez já não valha tanto a pena assim. E aí não seria necessário. E aí outra coisa que eu achei legal foi a parte que ele fala daquela cascata de reação. Que, tipo, você usa um medicamento para tratar alguma coisa, aí ele tem um efeito colateral, e você usa outro medicamento para tratar esse efeito colateral, que tem outro efeito colateral, e aí você vai tratar com outro medicamento que vai ter outro efeito colateral. E aí nisso entra muitos efeitos colaterais de medicamentos excessivos. E era isso só. Nisso que o Carlos falou se encaixa muito com o que a Maria Paula falou, por mais que tenha o lado positivo em si, né? Antes de entrar nessa ladeira abaixo, quando a gente está entrando nesse contexto de efeito colateral, a polifarmácia, ela, às vezes ela é boa, né? Mas em contraponto, ela está sendo boa e durante o acompanhamento no idoso, isso se torna um problema muito frequente, que é o esquecimento de tomar, por exemplo, se ele está tomando um remédio para controlar um efeito colateral e no meio dessa cascata ele esquece de tomar meio que gera outro efeito inesperado, né? Então, ou mesmo não chegando nesse ponto ainda da cascata, por mais que ele tenha sucesso nesse tratamento da polifarmácia, é muito frequente o idoso esquecer de tomar tal remédio, né? E como ele esquece de tomar tal remédio na tal hora, assim, por mais que, por exemplo, não seja só um remédio, por exemplo, ele tá com 3, 4 remédios ali, 5, ele esquece de tomar um ali, porque já é bastante remédio mesmo, né? E às vezes até eu me perco, eu que sou mais novo também. Imagina, às vezes quando eu preciso tomar um antibiótico, sendo um remédio eu me perco, imagina 5, 6, dificulta bastante na vida do idoso, né? Continuando isso que o Frank trouxe, até em relação a como tomar o remédio. Muitas vezes, por exemplo, o médico só prescreve a medicação, mas peca no quesito de explicar como tomar e como que tem que ser esse uso, né? Então, tem muita gente, não só os idosos, que por exemplo, a hipertensão, começa a tomar o medicamento, parou os sintomas e acha que pode parar de tomar o remédio. Não entende que aquilo é um uso contínuo e só quem pode avaliar de novo se tem ou não que parar é o próprio médico, né? Então, isso também é uma coisa que é um problema, né? Mas que vem lá desde a consulta com o médico, que talvez ele não tenha passado direito o como usar, porque a gente tem aquela falsa ideia de que todo mundo tem a mesma informação que a gente tem. Então, isso também é uma coisa que eu acho que é importante, que é um detalhe assim muito pequeno, que no fim faz muita diferença. As Ficou meninas. esse silêncio, né? Quer falar aqui? Não, eu ia perguntar se as meninas aqui que estão comigo querem pontuar alguma coisa. Ai, eu não tô com você, Kili, mas eu quero pontuar uma coisa. Já vou até mudar um pouquinho do foco principal que a gente tá falando da polifarmácia, mas tá tudo envolvido, né? E mais em relação à iatrogenia, aconteceu um exemplo bem interessante que exemplifica a iatrogenia, mas não no sentido do diagnóstico e não no sentido de um tratamento errado, mas no sentido da comunicação. Por quê? Lá no posto na semana passada, aconteceu assim, chegou um idoso que ele tinha só hipertensão, o tratamento dele era o tratamento como linha principal ali mesmo, a dosagem estava ok, só que aí ele relatou que ele estava caindo muito, e que ele caiu no dia anterior e bateu a cabeça na geladeira. Aí a gente foi perguntando, isso está acontecendo sempre e tudo mais? Aí ele, eu levanto, fico tonto e caio. Aí a prof estava explicando para ele direitinho sobre uma questão muito importante, que é sobre a medicação para hipertensão. Que é justamente quando essa hipotensão postural que todo mundo tem, quando a gente está sentado, deitado e levanta, a nossa pressão tende a subir. Só que em uma pessoa que está tomando remédio para a pressão dela ficar baixa, esse efeito fisiológico, essa mudança não acontece. Então, é óbvio que essa pessoa, quando ela levantar, a pressão dela não vai aumentar o suficiente para ela não cair, e a pessoa vai cair.
Então, a iatrogenia, nesse sentido, ela veio justamente houve uma falha na comunicação e não explicar um efeito colateral básico que poderia evitar outro problema que a gente sabe, que a gente já estudou, que é sobre as quedas, por exemplo, sobre o efeito colateral dessa medicação. Então, a gente explicou isso para ele, aí ele falou, tá, explicado então, eu achei que eu ia ter que tomar outro remédio. Tá explicado porque eu sempre levanto e sempre me dá essa tontura, às vezes eu caio e tudo mais. Aí é só uma conversa, não precisou adicionar nenhuma medicação para esse efeito colateral. É só falar, tá deitado, tá sentado? Respira um pouco, se tiver deitado, senta, espera um pouco, levanta, espera um pouco e aí caminha. Aí ele, tá, vou começar a fazer isso, vou ver se faz efeito e tudo mais, e ele vai ter que voltar lá para levar alguns exames e tudo bem. Tipo assim, só explicando que uma coisa simples soluciona algum problema. Igual a questão dos efeitos colaterais também. Não necessariamente a gente vai precisar tomar outra medicação para sanar ele. Pode simplesmente trocar a medicação, trocar por um outro parecido, trocar por outro que gera outro efeito colateral menos invasivo, assim, para essa pessoa, né? E a comunicação, se ela fosse mais ratificada, se ela fosse melhor, né? Já evitaria uma série de quadros. E quis compartilhar esse exemplo, que eu achei que coube bastante. No final, a gente vai até mostrar um caso clínico, assim, né? Mas é muito complicado quando a pessoa está tomando uma quantidade muito grande de remédio. Porque aí, por exemplo, ela fala dessa questão da hipotensão. Tem mais de um remédio ali que pode causar hipotensão. E pode ser que seja efeito colateral desse remédio que ela está tomando, pode ser que não seja, pode ser que seja outra coisa. E aí, para achar isso, é tipo pior do que achar uma agulha no palheiro, entendeu? É uma coisa muito, muito complicada. Outra coisa que eu achei muito interessante quando eu estava lendo o capítulo é a questão dentro da iatrogenia também, dos tipos de intervenção que podem causar a iatrogenia, né? Que tem a terapêutica, que é a que a gente mais conhece, que é a questão do medicamento, ou então de procedimento cirúrgico, mas tem também a intervenção diagnóstica, que é quando tem um diagnóstico que é falso positivo, ou então o sobrediagnóstico, que eu achei isso muito interessante, que é um diagnóstico verdadeiro, só que não faz diferença, não vai fazer diferença na sobrevida ou na qualidade de vida desse paciente, diagnosticar aquilo, entendeu? E medicar para aquilo. Isso muitas, muitas vezes acontece. Tipo, ansiedade, tá com dificuldade de dormir, ao invés de tentar passar passa um acompanhamento terapêutico, alguma coisa do tipo, um fitoterápico, começa já direto com um remédio para insônia. Então, eu achei legal trazer. Juntando o que a Maria tinha falado com isso que você falou agora, Clícia, eu achei que é bem interessante que a gente pode ver. O artigo até fala que a iatrogenia, na maioria das vezes, pode ser prevenível, né? Então, é isso que a Maria falou, que um simples gesto, simples conversa com um idoso, por exemplo, já pode prevenir, que ele até traz um dado ali, né, da questão do efeito adverso. Ele faz uma conta ali que foi feito um estudo, que mais de 100 mil óbitos estão relacionados a efeito adverso grave, então é uma causa de iatrogenia, e que cerca de 30% poderiam ser preveníveis, né, por causa desse efeito adverso, por causa dessa ação que foi desmedida, né, seja por um medicamento que não foi prescrito corretamente por causa da interação, ou seja, por polifarmácia, né, medicamento em excesso, e também com essa questão que você falou da possibilidade de usar o fitoterápico, né, que tem as possibilidades muitas vezes não farmacológicas, né, e que muitas vezes não são valorizadas, muitas vezes, né, como você disse até, essa questão da ansiedade, por exemplo, um acompanhamento psicológico, né, um acompanhamento com outro profissional, ao invés de só prescrever um medicamento novo, muitas vezes pode solucionar o problema, né, então, além da iatrogenia ser prevenível na questão de efeito adverso, também tem essa questão de valorizar outros tratamentos, muitas vezes que não seja farmacológico, também tentando prevenir, muitas vezes, esses efeitos adversos de só prescrever mais medicamento
prescrever mais remédio para o idoso. E o texto até traz que, tipo, é muito bom essa questão do remédio e é comprovado que a combinação dos remédios é benéfico e tudo mais. Só que o texto também traz que é uma coisa que todo mundo se acomodou, sabe? Então, tem um sintoma, passa um remédio e é isso. Aí, se o remédio está dando certo, deixa esse remédio lá, não mexe. E aí, tanto o paciente quanto o médico fica acomodado nisso, e aí pode ser que aquilo que antes era uma cura está virando veneno, e ninguém percebe, só vai perceber quando a bola de neve estiver enorme. Isso que tu falou vai muito de encontro também com a desprescrição, né, Clícia? Porque esse comodismo em si prejudica depois a retirada desse fármaco em si, né? Sempre que a gente usa um fármaco, na maioria das vezes em si, a gente tem o objetivo de tirar. Por exemplo, o anti-inflamatório, a gente sempre usa com o intuito de ter um limite, né? E as pessoas, às vezes, passam desse limite e, às vezes, ficam nesse comodismo que tu citou e, tipo, a desprescrição em si meio que passa despercebida, né? E aquele remédio que era para alguma coisa aguda, assim, se torna algo crônico na vida da pessoa e meio que ela acostuma, né? E aí, quando ela for tentar tirar, tem algum efeito rebote, ela volta a usar e fica a vida inteira usando, entende? Então, você torna algo, até, por exemplo, anti-inflamatório, até dá uma supressão da suprarrenal e dá um problema muito maior, entende? Então, é algo que a gente tem que ficar de olho, né? E, gente, por mais que seja clichê também a gente sempre falar e sempre pautar na ideia de melhorar os hábitos de vida, exercício físico, alimentação saudável, sempre ficar pautando nessas mesmas ideias, uma hora vai dar, uma hora dá certo. Então, por mais que a pessoa, o idoso, no caso, o paciente idoso, chegue relatando que ele está querendo parar de tomar remédio e ele já pratica atividade física, fala que meus parabéns, pratica, continua, melhore, tipo, sempre confirmando, não, esqueci a palavra, mas ficando nessa ideia, incentivando essa ideia, incentivando essa ideia, porque realmente, se a gente vê que a polifarmácia, em alguns casos, ela é prejudicial e tem como ir fazendo essa desprescrição, né, precisa de outro fator para controlar aquela doença. Então, a gente sabe que os hábitos de vida, eles têm essa influência direta, né? Isso é remédio, não tem nenhum chazinho, nenhum pó que toma que melhora do nada. Então, ou é um ou é outro. E achei interessante também que a questão da desprescrição, ela não é só para aqueles medicamentos que ele fala ali no começo, né? Tipo os benzodiazepínicos, os anticolinérgicos e tudo mais, mas também para aqueles medicamentos que são usados muito e toda hora, né? Que é IBP, AINE. Então, imagina, o médico ter que pegar e fazer um protocolo ali para tirar a AINE, porque você não para de tomar a animesulida, sabe? Então, é complicado. Tem casos bastante, eu acho que acontece assim, por exemplo, o médico passou uma vez, a pessoa precisou ir na emergência, por exemplo, que é mais ou menos o que a Cli falou, precisou ir na emergência, o médico passou um remédio, tome esse aqui durante uma semana, e a pessoa nunca mais para de tomar. Aí vai também da insistência do médico ou da equipe da enfermagem ali ficar afirmando a necessidade. É foda, né? A gente ter que ficar reafirmando às vezes as coisas, mas isso é necessário também, né? Tem que ficar, isso é por 5 dias, não pode passar de 5 dias. Ou às vezes que eu já vi, inclusive por experiência com família, assim, que é a parte, por exemplo, esse aqui é remédio para vertigem. A pessoa está sentindo tonturas, mas ela tá com a diabetes descontrolada, ela tem todos aqueles sintomas de diabetes descontrolada.
fica a visão embaçada, dá aquela tontura. E aí o médico foi lá e passou um remédio para vertigem. Mandou ela tomar por 1 mês para ver se melhorava. Nunca mais parou de tomar aquele remédio. Aquele remédio está lá para sempre. A tontura, inclusive, continua. E aquele remédio está lá para sempre. Mas vai lá uma pessoa... Não tem como uma pessoa de fora chegar e falar: esse remédio aqui era para tu ter tomado 1 mês. Inclusive, ele nem adiantou. Então, tem que parar. Porque, às vezes, a pessoa também só ouve aquela pessoa que prescreveu aquele remédio para ela, né? Só que ela acaba nunca voltando. E aí, fica com aquele remédio para sempre. Que, tá, às vezes nem tem um efeito... Não vai ter um impacto negativo tão forte diretamente. Mas, como a gente sabe, pode ter uma mínima reação com o medicamento essencial dela e aí tá prejudicando tudo, né? Tem essa questão da pessoa nunca mais parar de tomar o remédio. E, às vezes, é muito da comunicação também, né? E da volta do paciente, eu acho, né? Do retorno do paciente ao serviço de saúde. Para um acompanhamento melhor, como eu acho que foi a Cli que falou disso. A questão do acompanhamento é essencial. Então, eu estava pensando que, assim, é muito difícil fazer isso, analisar a questão de polifarmácia, ver se tem alguma prática de iatrogenia, cogitar a prescrição numa consulta particular que dura 1 hora. Agora, imagina numa consulta que você, na rede, que você fica esperando horas para ser atendido e a consulta dura, tipo, 10 minutos. Não, sabe, como que vai analisar toda essa questão dos remédios, da descompensação de tal coisa ou de outra. É muito, muito complicado. Eu estava aqui pensando sobre essa questão do acompanhamento, né? Porque a gente pode fazer uma iatrogenia pelo fato de ficar pensando em evitar a polifarmácia e acabar não prescrevendo, né? Algo que me ocorreu agora, porque, que nem você falou, às vezes você precisa diminuir um medicamento porque ele não precisa, mas pode acontecer o contrário, né? Às vezes a gente pensa assim, não vou aumentar porque ele está tomando muito e acaba tomando uma coisa que não faz efeito, né? Então, acho que, eu não sei, é muito complicado porque o acompanhamento é muito importante, vai ser difícil fazer, mas vai ser primordial para você manter esse funcionamento correto, porque eu acho que a gente talvez pensa muito, vamos prescrever, desprescrever, não vamos prescrever, mas isso, tem momentos que a pessoa vai precisar, a gente vai ter que lidar com a cascata de qualquer maneira, não vai ter como fugir da cascata, isso vai ter que encarar ela, né? Então, acho que é bom a gente pensar nisso de diminuir, desprescrever, mas não dá para a gente ficar tão bitolado na questão de que isso não vai acontecer, porque a gente vai acontecer, né? E vai acontecer muito, né? Então, a gente tem que medir os prós e contras e é isso aí, né? A gente tem que ter a consciência de que isso acontece, mas não dá para diminuir pensando que num benefício que da não interação, mas aí a pessoa vai ficar sem o efeito que ela precisa. Um outro ponto em relação a isso que eu lembrei também tipo, a gente viu na ISF, esse centro que a gente estava lá, que tem muita gente que chega para pedir um monte de remédio. E aí eu imagino que algumas dessas pessoas vão lá pelo remédio, e se você tentar fazer um controle maior, tirar alguns remédios que não precisa, ela não vai gostar disso também. Ela provavelmente vai ficar brava, vai embora e vai em outro médico pedir as mesmas receitas. Então, além dessa dificuldade de se analisar e tirar os remédios que ela não precisaria, também tem o problema de que a pessoa tem que entender que ela talvez não precise mais disso e que ela pode tirar alguns medicamentos, não precisa tomar todos aqueles. Michel, só vou fazer um comentário rapidinho. Mas, Carlos, é justamente por isso que o diálogo é importante. O diálogo paciente também, que você seja paciente diante daquela situação. Explicar o porquê, que vai tirar, falar que não vai descompensar diante daquela retirada. Aí eu acho que, tipo assim, criar um contexto mais fácil para a pessoa absorver essa ideia positivamente, né? Porque de início, assim, até eu fico com medo, né? Tirar remédio, se eu tô bem, tirar remédio vai descompensar. O medo, ele vem mesmo. Pode falar, Michel. Desculpa ter te cortado. Sem desculpas. Não, é só um caso que a gente viu
acho que estava o Vitor comigo, que, assim, a gente ficou conversando depois, porque tinha uma pessoa que chegou lá que tomava insulina várias vezes ao dia e tomava 2 medicamentos orais, né? E mesmo assim estava completamente descontrolada, sabe? E ela só renovou a receita e ela, tipo, não, é isso aí, eu quero. Não dá para dizer que é culpa dela, porque assim, a gente não teve tempo ficou se remoendo disso, porque a gente não teve como falar com ela depois. Mas é muito isso que você falou, falta você fazer a pessoa entender, né? Essa é uma das nossas funções, assim, nesse caso. Não é só se dizer, vou desprescrever. A pessoa tem que entender a motivação daquilo, né? Ela tem que saber por que acontece, porque a gente, às vezes, é muito invasivo nessa questão de que dizer, eu sei mais e você não vai tomar mais, porque eu sei que não. E a pessoa, quem conhece o seu corpo melhor do que ela mesma? Então, eu acho que é muito de tato, muito de jeito de falar, né? Que a gente tem que desenvolver isso aí, né? Na nossa caminhada aí. Outro dia eu estava conversando sobre isso, justamente pela experiência de ir nas SF e ver que, tipo, muitas pessoas ali estão tomando medicação e chegam lá com a PA descontrolada, chegam com a diabetes descontrolada. E eu estava conversando com a minha irmã a respeito, que ela é farmacêutica. E ela falou, realmente, falando bem da medicina, né? Realmente, os médicos não gostam, a maioria dos médicos não gosta de orientar, tipo, explicar passo a passo. Geralmente, quando não é a área deles, eles não têm tanto interesse em explicar. Então, vai lá, pega, renova a receita. E aí, aquilo ali não é explicado de novo para o paciente que está tomando há muitos anos aquele remédio, ele pode estar tomando aquele remédio errado há muitos anos. E o certo seria pegar a receita e relembrar ele, esse aqui tu lembra que toma tal hora. Ou, às vezes, não é nem questão de gostar ou não de fazer isso. A gente, como aluno, nas ESFs, não consegue fazer isso, porque falta tempo, a coisa é mais corrida, e aí entra a necessidade da assistência farmacêutica, que não existe, né? Ela deveria existir, ela tem até nas diretrizes, assim, que a gente entra ali no Ministério da Saúde do SUS, mas não existe. O ideal seria, né, a SF ideal, a UBS ideal seria ter a farmácia ali dentro do local com um farmacêutico que fizesse essa orientação. O ideal seria, né, o médico orientar e o farmacêutico ir lá e reafirmar tudo, explicar tudo de novo, conferir mesmo se a pessoa entendeu, já fazer a entrega do medicamento, orientar sobre os efeitos adversos, como a Maria estava falando ali. Esse remédio aqui pode lhe dar hipotensão arterial, hipotensão ortostática, que é uma coisa comum em muitos medicamentos, só que não acontece em todas as pessoas. Então, a gente continua prescrevendo alguns medicamentos que têm esse efeito colateral. Mas pode acontecer numa pessoa mais sensível, pode dar em mim e pode não dar na Maria. Então, falta essa reafirmação, esse medicamento aqui pode lhe causar isso, isso e isso. Não vai ficar falando toda a bula, né? Porque se a gente for parar para ler uma bula, ninguém vai tomar mais remédio nenhum. Mas os principais, né? E principalmente nos idosos que têm esses efeitos adversos, por muitas vezes muito mais acentuados que no jovem adulto, né? Então, falta isso aí, né? Falta tanto a comunicação do médico como a estrutura, né, de saúde do país no geral, que seria essa orientação por parte do serviço de farmácia, né? Ainda mais essas doenças mais comuns, igual o Michel estava dando exemplo de uma pessoa que tinha diabetes. Explicar no sentido assim, não adianta você tomar insulina várias vezes no dia, não adianta você tomar hiperglicemiante oral também, se você não come bem, se você não pratica uma atividade física. Não adianta. Então, pode ser que aumente mais uma medicação para tentar controlar aquele quadro, mas não adianta. A glicemia vai continuar alta mesmo assim, se não tiver aquele grupo de tratamento trabalhando em conjunto. E sempre contato, né? Falar sempre contato. Não adianta em pouco e não vai adiantar absolutamente nada. E lá e é legal porque, principalmente ali, falando mais em posto de saúde, tem alguns grupos que praticam atividades. Tem o DANTS, eu acho que é DANTS. Igual na SF1 tem.
Tem eles que eles trabalham, acho que terça, quinta. Aí tem o Hiperdia também, que é bem bacana, que eles conversam sobre várias coisas. Então, tem coisas que seria legal a gente estar ciente que existem para a gente poder indicar, porque não necessariamente a gente vai indicar uma atividade física, a pessoa não tem condição de pagar uma academia, por exemplo. Então, ela vai fazer o quê? A gente sempre fala caminhada, só que não é todo mundo que gosta de fazer caminhada. Então, já dá esses tipos de opções. É legal a gente ficar ciente das opções que tem, que são 0800, porque aí dá para a gente falar para todo mundo. Ah, tem isso aqui que acontece, tem esse lugar aqui que é legal. E não simplesmente falar solto. Porque eu acho que quando a gente fala, dá uma ideia e dá opção, é muito mais fácil da pessoa abraçar do que falar solto. Ah, então vai ser feliz, vai fazer uma atividade física, beber mais água, comer melhor. Isso é o que todo mundo quer, né? Mas não é o que todo mundo faz. Aí dar opção é mais fácil. E acho também muito importante reafirmar a importância da equipe, né, multidisciplinar, porque geriatria, não tem como falar de geriatria e gerontologia sem falar de multi e interdisciplinaridade. Então, reafirmar a importância de ter um acompanhamento com uma nutricionista, caso, por exemplo, da diabetes descompensada, pode ser uma questão de dieta, que seria a primeira coisa que teria que ser visto na hora de fazer o plano de tratamento. Ou então, tá com muitas dores, não sei o que, começar primeiro, passar, olha, é muito importante, vai no fisioterapeuta para ele te avaliar, ver como é que tá, se precisa de algum tipo de tratamento, passar também com um acompanhamento com um psicólogo, né, no caso da depressão, para ver se o psicólogo realmente encaminha para um psiquiatra, se precisa mesmo tomar remédio, porque a gente sabe que remédio antidepressivo pode dar muito errado. Então, é isso que eu quis dizer. Insônia também é a mesma coisa. Essa parte do... Pode falar. Não. Fala tu, Frank, eu tô falando demais. Não, essa parte ali que eu não lembro quem falou ali do diabetes em si ali, da insulina descontrolada, acho que foi o Jackson. Aí falou do açúcar e tudo mais, mas uma coisa em si que a gente sempre tenta, por exemplo, falar muito, tentar controlar a diabetes e tudo mais, mas a gente não vai na causa primária em si, que é a alimentação, ver se essa pessoa está consumindo açúcar, porque o açúcar em si, a gente sabe que quando a pessoa começa a comer muito açúcar na vida dela, o açúcar ele tem um efeito no cérebro que é muito frequente, né? Que é quando, por exemplo, a gente come certos níveis de açúcar, agudamente o nosso cérebro atinge um pico de dopamina muito grande, né? E cronicamente isso vai diminuindo, porque naquela dose de açúcar já não se torna mais suficiente para atingir aquela dose de dopamina necessária para me sentir eufórico, bem-estar, e automaticamente isso vai dando aquela maior vontade de comer mais açúcar, e aí a pessoa come mais açúcar, injeta mais insulina, e come mais açúcar e mais insulina, e o negócio não anda, sabe? Então se torna algo crônico, a pessoa já está com diabetes, a gente não chega na torneirinha, na causa da torneiria, né? E isso em si é algo que a gente tem que tornar frequente na prática, né? Eu acho que o açúcar em si, nesse caso que o Jackson citou ali, né? É algo em si que é muito responsável pelo diabetes tipo 2, né? Então, é algo bem frequente. Então, eu acho que eu vou apresentar o caso clínico, que não é um caso clínico, viu, gente? É só mostrando a receita, assim. E aí a gente discute em cima disso. O que vocês acham? Pode ser? Vamos! Idosas com problemas técnicos, onde apresenta? Lá na direita, lá em cima, clica. Esse aqui? Clica. Apresentar. Apresentar? God! Tá. Então tá. Iatrogenia polifarmácia da prescrição.
Então, tá. Essa senhora de 74 anos, ela chegou lá no postinho falando que ela queria renovar a receita. E aí, ela começou a contar, né? E basicamente ela tava com um quadro de ansiedade, assim, e ela tava depressiva também. E aí eu perguntei para ela os remédios que ela tomava, que ela precisava renovar. Esses remédios que estão aqui são só os remédios que ela precisava renovar. E aí ela deu a listinha. Então, começando. Um antihipertensivo, que é tomado junto com um diurético, que é associado no tratamento. Aí ela toma 2 remédios para diabetes. Uma é a glimepirida, que é um antidiabético oral, que é uma sulfonilureia. A sulfonilureia causa muita hipotensão ortostática e não é muito recomendado para idosos. Ela também toma o Glifage, que é a metformina. Ela também toma Levoide, para hipotireoidismo. Só que ela falou que fazia muito tempo que ela tomava esse Levoide, que ela tinha sido diagnosticada. Ela tinha colesterol alto, então ela tomava a atorvastatina, que é uma estatina. Aí ela começou a apresentar um quadro de ansiedade, por isso ela tomava o Ancitec, que é a buspirona. E ela falou assim que quando atacava muito, o marido dela ia para a Argentina comprar um Rivotril para ela, que é um clonazepam, e o clonazepam é um benzodiazepina. Além disso, por causa da ansiedade, ela estava com muita dificuldade de dormir. Então, ela estava tomando um composto Z, o Zolpidem. E também receitaram para ela, para melhorar essa depressão dela, um citalopram, que é um inibidor seletivo da recaptação da serotonina. Então, ela tomava só aqui, que era para renovar a receita, tem 10 remédios, ela tomava outros. E aí, gente, isso aí é polifarmácia? Sim. Isso é polifarmácia excessiva. Ela tomava 10 remédios ou mais. Eu me perdi só de ler o tanto de remédio que ela tomava. E eu me perdi de ler o nome dos remédios. Aí eu fui tentar ver o esquema que era. Tipo assim, o primeiro toma de 12 em 12 horas, depois, o segundo à tarde, o outro no café, o outro no almoço e na janta, o outro eu tenho que tomar em jejum. Um é à noite, outro é à noite, à noite, e o Rivotril quando precisa. Aí eu perguntei para ela assim, a senhora podia me falar como que é assim, como que você toma? E ela falava, de manhã eu acho que eu tomo tal, tal, tal e tal, tal, tal. Ah, não, mas tem aquele lá também que eu tenho que tomar quando eu tô de jejum. Então ela se perdia toda na hora de falar o que ela tinha que fazer, né, para tomar. E o marido dela que estava acompanhando ela, ele que meio que falava para ela a hora para ela tomar as coisas, que ela também estava falando que ela estava ficando com confusão, que depois que ela começou a tomar os remédios deu uma alterada na memória, estava ficando confusa. Então, tipo, parece que é uma coisa que sufocante. Algum comentário? Se vocês se deparassem com isso aí, o que vocês fariam? Então, aí é difícil. Justamente porque se for pensar no cenário da ISF, essas coisas, arrumar isso seria bem complicado, porque se vier de um acompanhamento, ela várias vezes para analisar que efeito teve nela e tudo mais, e de tempo. Mas se a gente fosse pensar num cenário de, tipo, sei lá, ela tá consultando com um geriatra mesmo, ela consegue acompanhar várias vezes, sei lá, uma vez por semana, até mais, se ela precisasse ir tirando alguns medicamentos aos poucos, trocando, tipo, 2 por 1 para tentar juntar efeitos, essas coisas, daria para tentar reduzir o máximo possível disso, e fazer ela perceber aos poucos que isso não tem efeito nela, que ela não precisava de tudo isso. E analisar o fato se ela realmente não precisava, né? Às vezes você tira, ela começa a ficar pior, aí não seria bom, mas é isso. Depende de aonde a gente se depara com isso e de como a gente vai fazer, né? E, Carlos, pensando nesse mesmo contexto de ESF,
dá para a gente chamar outros profissionais para tentar conversar sobre esse quadro. Por exemplo, uma nutricionista para, em questão da alimentação, para o colesterol alto dela, ele ficar bem controlado, tipo, fazer uma alimentação ok, que seja boa para ser adaptada na rotina dela. A questão da ansiedade, insônia, depressão, eu também falaria para ela tentar fazer o acompanhamento com uma psicóloga que tem como fazer esse encaminhamento no posto também. Então, chamar uma galera para tentar solucionar o quadro dela, porque realmente, eu acho que um profissional sozinho aqui dentro, só aí não tem como fazer muita coisa. Então, vai receitar ali e vai fazer tudo de novo. Falar as questões da atividade física, que hoje eu estou bem em atividade física, né? Falar sobre isso. Outra coisa que eu achei aqui é a questão do hipotireoidismo. Eu estava vendo até um vídeo, que é meio que um podcast, de 3 geriatras conversando e tal, e eles falam que é muito, muito comum hipotireoidismo subclínico, que deu um valor alterado ali, deu esse levoide, e ele nunca mais foi tirado dali. Nunca mais. E também o remédio para o colesterol pode ser... Não sei quando foi medido esse colesterol. Não sei se está controlado, se precisa até aumentar, talvez a dose, ou se precisa diminuir. E esse Rivotril ali, por conta própria, é complicado, né? Tipo, é isso. Eu acho que essa seria também meu foco. Junto com o que a Maria colocou, adicionado. E aí, nesse mesmo vídeo que eu estava vendo, eles passaram 2 sites muito legais, aí eu trouxe, porque eu queria que vocês conhecessem também. O primeiro é esse daqui, que está aqui embaixo, e ele fala sobre interações medicamentosas. Então, você pode colocar todos os remédios que você está tomando para ver se eles têm alguma interação medicamentosa entre si. Então, eu coloquei só esses remédios que ela estava tomando aqui, menos o diurético, porque não estava aqui na lista. E aí ele deu 4 interações medicamentosas. E aí ele fala até o grau de seriedade, assim, que seria essa interação. Aí ele fala do citalopram com a buspirona, aí ele fala o porquê que isso é prejudicial. Ele fala para usar uma alternativa, porque é sério esse tipo de interação. Aí, uma outra alteração menor, mas que também é relevante, é o zolpidem com clonazepam. Aí, ele fala desse daqui para monitorar de perto, que pode ser que altere os níveis, né? Tanto desse remédio da tireoide com a metformina e do citalopram com a metformina. Então, eu achei bem legal, tipo, isso é muito, muito útil para esse tipo de paciente que tem um monte de remédio e a gente não sabe nem por onde começar, né? Então, é isso, esse Drug Interaction Checker do Medscape. E outro muito legal também, esse eu achei super legal, que é o Medscoper, que é um site que é tipo uma ajuda para essa questão da desprescrição. Então, aqui, quando a gente entra, ele fala... Só que o problema é que tá tudo em inglês, né? Só que é tipo assim, primeira coisa que ele pergunta é, o paciente, ele é frágil? Aí, se você não sabe se é ou não, ele te dá um link para você entrar para ver todos os critérios de fragilidade. Aí você classifica se o idoso é frágil ou não. Aí depois você vai selecionar o nome do remédio, ou o nome que ele vende, ou o nome farmacológico dele. Aí ele te dá aqui, ó, o nome do remédio, clonazepam, né, o nome tal. Aí você coloca para que ele está sendo usado. É para ansiedade, para depressão, para que é? E aí você adiciona na lista. Aí eu também fiz isso com todos os remédios que estavam ali. E aí, olha que legal que ele dá. É esse medscoper.com. Aí, ele dá uma tabelinha com todos esses critérios. E o primeiro é essas cores.
E quanto mais perto do vermelho for, mais indicado de desprescrever é o remédio. Então, ele vai do vermelho até o verde. Aí depois ele faz várias perguntas, ele bota o nome do remédio, né? E aí ele faz várias perguntas, tipo, isso pode melhorar os sintomas, né? Essa desprescrição, ou ele pode reduzir o risco futuro de ter alguma doença, ele pode causar algum mal, desprescrever. Então, no caso dessa daqui, essa glimerpirida, que era a sulfonilureia, que causa hipotensão, ela não vai causar nenhum mal se tirar, não vai melhorar os sintomas e tem uma chance média, assim, de melhorar as doenças futuras. Aí aqui ele dá como que você vai desprescrever. Então, tipo, você diminui a dose por tantos dias, depois você diminui mais um pouquinho, não sei o que, não sei lá. E aqui ele dá os possíveis sintomas que parar o tratamento pode causar e os critérios, aqueles critérios BERS e STOP. E é isso que eu queria trazer para vocês. Eu achei isso super interessante. Muito legal, Cli. Muito bom. Achei muito legal também. Adorei aquele ali das interações medicamentosas. Achei muito interessante. Já queria. Será que não tem aplicativo desse site, não? Pois então, eu adorei, já fui ver os meus já. Inclusive, já tarde vou ligar para minha avó para ela me passar a lista dos remédios dela, para ver se tem interação medicamentosa. Manda, porque eu tô procurando ele no Google e eu não tô achando ele. Thank you. E é isso, eu acho. Gente, alguém tem alguma coisa que queira acrescentar, que acho super maneiro na leitura? Acho só que resumir que esse assunto, né, é muito importante para a gente, não só para o pessoal da medicina, mas as outras áreas também, porque a gente pode ter impacto na vida do idoso que vai precisar dos outros cursos, né, dos outros profissionais, e que também não é a gente ler e sair querendo tirar todos os medicamentos dos idosos, sair querer, não, vamos deixar em menos de 5, porque a polifarmácia é a partir de 5, então vamos tirar tudo, esse aqui não precisa, esse aqui vamos usar só um, porque às vezes pode descompensar muito. É aquele negócio, né? Saber individualizar. Cada pessoa ali a gente tem que aprender a individualizar. Não existe uma fórmula que a gente vai. Acho que a gente fala isso em todo encontro, né? Que não existe uma fórmula que a gente possa fazer. Assim como a Maria falou lá no início, que nem toda polifarmácia vai ser ruim. Infelizmente, vai ser necessário, porque quanto mais a gente vive, mais doença crônica a gente acumula. E graças a Deus, cada vez mais a gente tem medicamentos que possibilitam o controle dessas doenças. Só ter, né, o uso racional, direcionado, individualizado, né? Que é muito essencial que a gente passe a pensar assim, né? Que a gente se forme com esse pensamento, né? De que saber individualizar, ajustar doses, às vezes nem desprescrever 100%. Às vezes, reduzir doses já ajuda. E isso é muito raro um médico fazer. A gente lê nos livros de clínicas, nos livros de farmaco, iniciar com uma dose inicial baixa e ir aumentando. A gente raramente vê isso. Então, claro, tem coisas em livros que são impraticáveis, que é, né, vida de livro. Mas que algumas coisas seriam muito úteis a gente fazer. Por exemplo, isso do ajuste de doses, né? Que é muito raro a gente ver e seria muito importante, né, nesse manejo da polifarmácia quando ela é realmente necessária. E também lembrar que cada paciente é um, né? E apesar de o processo de envelhecimento ser mais ou menos igual, ele é individualizado para cada pessoa.
Então, aquela lista pode indicar que o remédio para desprescrever mais indicado é a glimepirida, mas pode ser que para aquela paciente em específico seja um remédio que tire ali que não precisa é outro, é um que está verde ali, amarelo. Então, tem que sempre ver o contexto e a situação de cada um. Só um ponto que eu achei bem legal sobre esses protocolos que ele passa, né? Tanto o start, o stop, como os critérios de Beers lá. Ele não apresenta ali, mas eu fui atrás de encontrar eles. Assim, eu vi que eu achei muito interessante, porque ele vai pegando bem nos casos, assim, por exemplo, em tal medicamento, se o paciente apresenta tal situação, você deve retirar, reduzir dose, ou é seguro ou não, né? Então, assim, eu acho interessante a gente ver isso daí, depois eu vou mandar no grupo ali os PDFs que eu encontrei, porque tem muitos, eles são todos pagos, os artigos, né? Então, eu não paguei, né? Eu fiz uns pulos aí e consegui de formas, como a Maria diz, 0800, né? Então, eu vou mandar lá no grupo, que é interessante, porque a gente consegue ver ali tipo, de uma forma muito clara o medicamento. Que a gente pega esse caso que a Cli trouxe. A gente olha o nome do medicamento, tipo Zolpidem. Aí você olha a tabela do lado. Ele vai ser desprescrito em que situações? Vai ser reduzido em quais situações? Então, assim, é uma tabela, o que eu sempre digo, né? Tabela para a gente deixar uma pastinha nossa, para a gente precisar consultar, tá ali, sabe? Que é uma consulta rápida, esses critérios que são usados e que tem bastante eficácia. Tanto os de start, né, que são os que são seguros para iniciar, e os stop, que são os que tem que parar assim que possível, né? Eu vou mandar lá assim que acabar aqui. Isso aí, então, pessoal. Mais alguém quer adicionar alguma coisa? Não? Então, acho que a gente pode... Mais alguma coisa, Clê? Não, senhora. Então, acho que a gente pode encerrar. Durou 1 hora nosso encontro. Foi bem produtivo. O pessoal que não participou hoje pode participar um pouquinho mais nas próximas. Vamos